Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento teórico-prático, que é promovido pelo Núcleo de Educação Permanente da nossa instituição, o Hospital Geral de Palmas. Permitam-me me apresentar, eu me chamo Bruno, sou médico, sou cirurgião, atuo no Hospital Geral de Palmas no pronto-socorro e no ambulatório com cirurgias eletivas e fui convidado para poder ministrar para vocês o curso teórico-prático sobre acesso venoso central, procedimento amplamente realizado dentro da nossa instituição, seja no pronto-socorro, seja nas enfermarias, nas UTIs, nas unidades de tratamento intensivo que nós temos aqui na instituição. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, um assunto extremamente debatido no meio acadêmico, extremamente realizados vários treinamentos para que se possa realmente diminuir o índice de complicações. E nada mais justo do que realmente treiná-los, do que realmente debater esse tema com vocês, para que as nossas complicações sejam menores possível, tá? O nosso curso teórico-prático vai ser dividido basicamente em 3 etapas. Primeira etapa, nós vamos fazer um apanhado teórico geral, falar um pouco sobre anatomia, falar um pouco sobre indicações, contraindicações, algumas estatísticas de complicações. A segunda etapa, nós vamos passar também para vocês o passo a passo teórico sobre como realmente se passa um bom acesso central. Como bom cirurgião, nós gostamos de técnica cirúrgica, porém o acesso venoso central é um procedimento médico onde qualquer médico estaria habilitado a passá-lo. Mas passar essa técnica para vocês é extremamente interessante, porque isso faz um clareamento na mente na hora que a gente for fazer esse procedimento. E a terceira etapa é uma demonstração em manequim sobre como utilizar esse passo a passo na hora de fazer o nosso acesso venoso central. Combinado? Então, nós vamos dividir isso em três aulas curtas para que se fique mais fácil de entender, ok? Agora, primeiro, antes de começarmos a nossa aula, nós precisamos entender definição de acesso venoso central. Então, por definição da maioria dos autores, o acesso venoso central, ele é o posicionamento de um dispositivo apropriado de acesso vascular de uma forma profunda, cuja extremidade atinge a veia cava superior, independente de onde ele foi puncionado, tá? Seja veia subclávia, seja veia jugular interna. Aqui a gente tem um porém. Vocês já devem estar se pensando, poxa, mas se é na veia subclávia, na veia cava superior que tem que estar o posicionamento dessa ponta de catéter, como que então se denomina e se define uma punção em veia femoral? Muitos autores acabam transformando, acabam definindo o acesso venoso femoral como sendo um acesso venoso profundo, onde ele não vai chegar na veia cava superior, porém ele chega ali na desembocadura da veia cava inferior, também desempenhando algum papel a depender da indicação de punção. A gente vai ver as indicações mais ali na frente. Mas fica essa definição de um acesso apropriado, onde vai ficar ali na veia cava superior. O ideal é que se fique essa ponta do catéter no terço distal, no terço inferior da veia cava superior, ou então na desembocadura da veia cava entrando ali no átrio direito. Nós evitamos colocar a ponta do catéter dentro do átrio direito, apesar de alguns autores até falarem isso, pelo fato de que essa ponta pode entrar em contato com a parede atrial, gerando extracístoles, o que pode piorar a parte cardiovascular do paciente. Então, a gente tenta deixar um pouco mais acima, o ideal na desembocadura da veia cava, ali no terço inferior. Combinado? Então, veia cava superior, independente do sítio de punção. Falando um pouco sobre o histórico do acesso venoso central, um marco para isso aconteceu em 1953, quando Seldinger acabou criando uma técnica que levou o seu nome de punção, de colocação de catéter venoso central, passando esse catéter por um fio-guia metálico. É a técnica que nós utilizamos hoje. Né? Muitos jovens médicos hoje acabam fazendo treinamento apenas de técnica de Seldinger. Quem já está na lida há muito tempo lembra dos famosos intracates, onde a gente acabava colocando esse acesso venoso, funcionando uma veia central de forma onde não utilizávamos o fio-guia. Tá? Então, 1953 foi um divisor de águas para canulação venosa central, onde foi inventada essa técnica de Seldinger que hoje a gente utiliza
todas as vezes, e é o nosso protocolo institucional utilizarmos a técnica de Seldinger, tá? Onde que nós podemos inserir um catéter venoso central? Qual que é o sítio de punção? Nós temos basicamente três. O femoral, onde nós acabamos de falar, não, por definição não é um acesso venoso central, mas acaba sendo um acesso venoso profundo, onde desempenha a grande maioria das funções que nós queremos, canalizando um acesso venoso interessante. Nós temos, além disso, na parte superior, a veia jugular interna e a veia subclávia. São os dois principais, são os que a gente geralmente utiliza para fazer uma punção venosa central. No nosso protocolo dentro do hospital, prioriza-se o uso da subclávia. Não é uma regra, não é uma obrigação, mas a gente prioriza porque o cuidado é muito melhor, a técnica de punção é mais adequada, porém não é uma obrigação. Um outro marco que nós devemos comentar sobre o acesso venoso central é justamente a utilização da ultrassonografia point of care. É aquela ultrassonografia onde nós utilizamos para fazer a punção. Pensem comigo, se nós utilizamos um ultrassom, se nós utilizarmos uma imagem de ultrassonografia, fica muito mais fácil identificar os elementos principais de uma punção, que no caso é a veia, obviamente, e no caso a artéria, para a gente não puncionar inadvertidamente a parte arterial. Então, quando utilizamos esse ultrassom, ele acaba mostrando para a gente, por algumas características, o que é veia, o que é artéria. E aí a gente consegue fazer uma punção muito melhor. Os estudos mostram que punção guiada por ultrassom é uma punção com menor complicação. E a grande maioria dos lugares acaba incentivando o uso do ultrassom. Precisa, obviamente, de um treinamento, porém, isso vai vir com o tempo, a gente vai conseguir treinar todos os profissionais para que eles possam estar habilitados a utilizar essa tecnologia. Combinado? Então, lembrando que a gente pode puncionar 3 lugares, seja veia jugular interna, seja subclávia, seja femoral, usando ou não o ultrassom, vai ser a técnica de Seldinger que nós estamos acostumados e que nós vamos ver daqui a pouco como é que ela funciona. Então, antes de falar sobre a técnica em si, nós precisamos fazer uma revisão da anatomia. O acesso venoso central, a punção venosa central é extremamente anatômica. O médico que para estudar a anatomia antes de fazer uma punção venosa, ele está se certificando de que as suas complicações vão ser menores do que a grande maioria. Então, identificar alguns pontos anatômicos é extremamente importante. Então, vendo essa imagem da parte superior, onde nós vamos escolher subclávia ou jugular interna, vocês podem ver aqui, ó, a veia jugular interna, a veia jugular externa. A veia jugular interna vai descendo e ela se une com a veia subclávia. E aí ela forma a veia braquiocefálica direita, obviamente do lado direito. Do lado esquerdo nós temos a mesma anatomia, né? A veia jugular interna somando com a veia subclávia, gerando a veia braquiocefálica esquerda até chegar na veia cava superior, tá bom? Então, pensando um pouco sobre a veia jugular, vamos fazer uma punção de veia jugular interna. Como que seria isso? A veia jugular interna, nós temos um referencial anatômico muito importante, que é a parte arterial, a artéria carótida, tá? Então, o que a gente faz na hora de puncionar? Sente o pulso carotídeo. A veia, ela está posicionada anterior à artéria e lateral à artéria carótida. Combinado? Então, ela está numa posição anterolateral à artéria. E isso é um ponto anatômico muito importante, porque quando nós vamos funcionar a veia jugular interna, a nossa posição é na cabeceira do doente. Nós ficamos atrás da cabeça dele. E aí nós colocamos o dedo para sentir o pulso carotídeo e a gente consegue delimitar esse pulso carotídeo com a polpa digital e trazer esse pulso para medial. De certa forma, a veia vai estar próximo da unha, vai estar mais lateral. E assim eu consigo, de certa forma, tentar isolar o que é artéria carótida, o que é veia jugular interna. E a minha punção vai rente ao meu dedo, tá bom? Mas um outro ponto extremamente anatômico, que esse a gente utiliza amplamente, seria o músculo esternocleidomastoide. Ele tem uma inserção
aqui no osso temporal, e ele vem descendo pelo pescoço. Quando ele chega bem aqui nessa região, ele acaba emitindo os seus dois corpos musculares, um que vai se fixar na clavícula e o outro corpo muscular que vai se fixar no manúbrio external, por isso que dá o nome esternocleidomastoide, tá? Então, uma porção de fixação, processo mastoide, uma porção de fixação na clavícula e uma porção de fixação na fúrcula external. Esse é um ponto muito importante, porque se vocês pensarem comigo, nós temos aqui a clavícula formando uma base, nós temos uma porção medial, que é a parte da musculatura do esternocleidomastoide que se liga no externo, e a parte muscular do esternocleidomastoide que se liga na clavícula. E isso forma um triângulo, a parte clavicular, a parte external e a clavícula. Esse triângulo tem um nome, chama Triângulo de Sedilot, e ele é muito importante porque nós vamos puncionar a veia jugular interna no ápice desse triângulo. Então, encontrando o triângulo, eu encontro o ápice, eu vou puncionar, levando a agulha a 30 graus mais ou menos, direcionando para o mamilo do mesmo lado. Então, se eu estou puncionando a veia jugular interna do lado direito, eu vou direcionar a minha agulha entrando 30 graus, em referência à pele, para o mamilo direito. Tá? Então, esse triângulo chama Triângulo de Sedilot. Num paciente que está colaborativo, é muito simples de encontrar esse triângulo. Você coloca a mão na cabeça dele e pede para ele levantar contra a sua força. A partir do momento que ele usa essa musculatura do esternocleidomastoide, que estabiliza a porção cervical e craniana, que ele vai fazer o movimento de flexão, o esternocleidomastoide contrai, e aí nessa contração das partes do esternocleidomastoide nós conseguimos identificar o triângulo. É só marcar com uma caneta que a gente sabe onde que é o ápice. Extremamente importante fazer essa definição. Fica um pouco mais difícil naqueles pacientes que têm o pescoço um pouco mais curto. Tá? Agora, pensando na veia subclávia, muito interessante alguns reparos anatômicos, né? Algumas movimentações anatômicas aqui. Temos que lembrar que a veia subclávia ela também está mais anterior à artéria subclávia, só que ela está mais inferior à artéria, então ela está mais abaixo da artéria, mas está na frente da artéria. E esse posicionamento anatômico interfere na hora da nossa punção, onde nós vamos colocar perpendicular à clavícula e nós vamos raspar a clavícula numa posição cranial. Nós vamos ver na nossa terceira etapa, eu vou mostrar para vocês como é que faz, tá bom? Mas a identificação da veia subclávia e da artéria jugular interna é muito importante na hora de fazer uma punção venosa central. Agora, pensando em fazer uma punção venosa profunda, como nós vimos lá a definição, nós temos que entender como que também é a anatomia da região femoral. Então, partindo de lateral para medial da coxa, então, partindo de lateral para medial da coxa, nós temos, abaixo do ligamento inguinal, nós temos o nervo, nós temos a artéria e nós temos a veia. Então, é o NAV, nervo, artéria e veia. Também um reparo muito importante. O paciente vai estar deitado, com minha mão esquerda eu sinto o pulso femoral. Quando eu sinto o pulso femoral, nesse caso eu trago a artéria para a lateral e a minha mão, o meu dedo vai estar dividindo a artéria e a veia. A veia vai estar mais medial, a artéria vai estar mais lateral. Tendo essa identificação, nós conseguimos aí evitar uma punção inadvertida de artéria, ou pelo menos reduzir essa complicação, tá? Uma outra coisa importante, aqui nessa região femoral, nós também temos um triângulo. E qual que é o nome desse triângulo? Esse triângulo ele é formado aqui, ó, pelo ligamento inguinal, ele é formado pelo músculo sartório, que tem uma implantação aqui na crista ilíaca e vai até lá no joelho, tá? Fazendo um cruzamento da perna. E nós temos um outro músculo também importante, que é o músculo adutor longo. Então, nós formamos esse triângulo, tá? E esse triângulo, dentro desse triângulo, nós temos aí a nave, nervo, artéria e veia, fazendo essa referência. Obviamente, utilizando o ultrassom nessa situação é muito mais simples, é muito mais fácil,
mas quando nós não temos essa tecnologia, usando esse referencial de pulso femoral jogando para a lateral, nós também conseguimos fazer uma punção muito interessante, bem interessante também, reduzindo as complicações, tá? Então, pensando que nós temos 3 sítios, femoral, jugular interna e subclávia. Qual que é o melhor sítio de punção? Não existe o melhor sítio de punção fixado. Por exemplo, no nosso protocolo, nós preferimos utilizar a artéria subclávia, a veia subclávia, mas isso não é uma obrigação, porque às vezes o médico acha melhor puncionar a jugular pelo treinamento que teve. Então, nós levamos em consideração a experiência do profissional, né? Às vezes ele só consegue passar jugular, ele só aprendeu a passar jugular e tem dificuldade em passar subclávia. Mas nós também levamos em consideração a anatomia do paciente. Se nós temos uma anatomia distorcida de região torácica, por exemplo, é mais complicado, é mais fácil de fazer uma punção inadvertida de artéria ou qualquer outra complicação. Tá? Então, levamos em consideração, sim, o treinamento e experiência do profissional, levamos em consideração, sim, o aspecto anatômico do paciente e levamos em consideração algumas condições externas, como, por exemplo, aquele sítio que eu estou acostumado a fazer a punção, ele tem algum tipo de infecção, ele tem alguma perda de solução de continuidade da pele, tem algum processo inflamatório, algum sinal flogístico, tudo isso interfere, tá? É bom deixar claro para vocês que o melhor sítio é aquele que realmente você está mais adequado, mais confortável em fazer, ok? Então, falando sobre um pouco das indicações, talvez a principal indicação que a gente vê muito no nosso serviço é um acesso venoso periférico que não é conseguido ser puncionado, né? Então, a equipe de enfermagem acaba tentando fazer múltiplos acessos venosos periféricos, um paciente anasarcado, edemaciado, ou mesmo que tenha uma gordura muito aumentada, um tecido celular subcutâneo muito aumentado, fica mais difícil de puncionar um acesso venoso periférico. Na impossibilidade de puncionar esse periférico, a gente usa um catéter venoso central, desde que ele realmente necessite utilizar alguma droga naquele acesso. Por exemplo, é muito comum nós recebemos alguns pedidos de acesso venoso central, onde foi tentado um periférico e não conseguiram, chamaram a gente para fazer um acesso venoso central, porém, quando nós vamos olhar a prescrição, o paciente não tem nenhum tipo de medicação que seja obrigatório fazer endovenosa. Então, faz mais sentido mudarmos as vias de administração de alguma medicação do que realmente fazer um procedimento invasivo como o acesso venoso central, tá? Obtenção de medida de pressão venosa central. Na UTI a gente precisa bastante disso, precisa ver a PVC do paciente, não tem jeito, eu preciso de um acesso venoso central, então dessa parte superior do tórax. Se eu faço, por exemplo, uma punção, eu preciso de uma pressão venosa central e eu faço uma punção de femoral, não faz muito sentido, né? Porque o catéter não vai chegar lá. Então, quando eu preciso de uma PVC, eu tenho que fazer ou jugular interno ou subclávio. Então, administração de agentes esclerosantes, como quimioterápicos, soluções nutricionais, por exemplo, a NPT, nutrição parenteral total, eu preciso fazer um NPT, é bom que se faça em veias profunda, em veia central, porque se faço, por exemplo, uma veia periférica, aquilo ali é altamente esclerosante, vai flebitar aquela veia e aí a gente vai acabar perdendo. Existem algumas formulações de nutrição parenteral onde nós conseguimos fazer por veia periférica, mas muitas delas têm que ser por veia central. Outro exemplo, por exemplo, é de drogas vasoativas, né? Eu estou com um paciente grave, precisando manter hemodinâmica, eu estou usando noradrenalina, por exemplo. Eu posso iniciar a noradrenalina por acesso periférico? Pode, tá? Na verdade, deve. Você não deve retardar o uso de uma droga vasoativa porque o paciente não tem um acesso venoso central. Inicia num periférico e você tem tempo de fazer um acesso venoso central. Faça rápido, mas tem tempo para fazer. Então, faz o acesso, confirma a posição, depois você tira essa droga vasoativa do periférico e coloca essa droga vasoativa no acesso venoso central. Tá? Alternativa a punções venosas de repetição é basicamente aquele paciente que precisa ficar puncionando porque a veia flebita ou porque ele perde a veia.
Então, às vezes, compensa, junto com a indicação de impossibilidade de acesso venoso periférico, a gente adquirir um acesso venoso central, se realmente ele estiver precisando de medicações endovenosas. Locação de catéter em veia pulmonar, locação de marca-passo definitivo, eu preciso usar um marca-passo transvenoso. Então, o sítio de punção é o mesmo do catéter venoso central. Ou eu preciso fazer hemodiálise e assim por diante. Então, são indicações muito precisas para a colocação de um catéter venoso central. Tá? Agora, as contraindicações. Contraindicações são basicamente contraindicações relativas. Não vejo nenhuma contraindicação extremamente absoluta. E as contraindicações relativas são várias, desde a falta de treinamento de um profissional é uma contraindicação relativa. A chance de você causar mais mal no paciente do que bem, se você não tem treinamento, é muito maior. Então, a gente usa isso daí também como contraindicação relativa. Agora, pensando em algumas que são extremamente importantes que nós vemos no nosso serviço. Infecção de local de punção. Então, vamos dizer que o paciente tem um sinal flogístico aqui na região da subclávia direita. Devemos puncionar esse lugar? Não devemos. Né? Nós podemos levar bactérias lá para a circulação venosa central, isso causar alguma endocardite, algum processo séptico muito mais grave. Então, se tem infecção local, é preferível não fazer essa punção naquele local. Lembrando que nós temos pelo menos 4 aqui em cima que a gente pode puncionar. Alterações anatômicas locais também é uma contraindicação relativa. Como que a gente pode vencer essa aqui? Usando a ultrassonografia. Se eu tenho uma alteração anatômica importante, a ultrassonografia é praticamente mandatória, porque eu consigo enxergar toda a anatomia lá dentro. Traumas com suspeita de lesão de veia cava superior, discrasias sanguíneas ou mesmo uso de anticoagulantes. Isso também é uma contraindicação relativa, muito porque nós temos a ultrassonografia para nos guiar. Qual que é o problema dessa discrasia? É quando eu punciono inadvertidamente uma artéria e ali fica mais difícil de controlar sangramento, principalmente quando é subclávia. Quando é jugular, eu tento fazer a compressão externa e muitas vezes ajuda. Então, é também uma contraindicação relativa. Né? Se eu tenho pneumotórax ou hemotórax de um lado, é preferível fazer a punção desse lado, porque você já tem uma complicação de um acesso venoso central, que seria o hemopneumotórax. Então, não adianta nada fazermos o paciente ter um hemotórax, um hemopneumotórax do lado direito e eu querer puncionar do lado esquerdo. Vai que realmente tem uma complicação de pneumotórax, então ele vai ter pneumotórax bilateral, às vezes não compensa, né? Nunca compensa. Pacientes extremamente agitados, esses pacientes agitados, eles não são colaborativos, você vai estar com uma agulha grande, colocando esse paciente em risco se você for puncionar. Também é relativo porque existem métodos, né, para acalmar o paciente. Pacientes incapazes de tolerar Trendelenburg também é relativo. Hoje a técnica fala para usar a posição de Trendelenburg, mas nem sempre nós precisamos, principalmente quando vai utilizar subclave. Tá? E aí existem diversas outras contraindicações relativas, mas essa desse primeiro caso são as principais que nós utilizamos. Materiais que nós precisamos. Existe um kit de acesso venoso central e esse kit nós utilizamos para adulto, o kit que é 7F, 7 Friends. Então, é o melhor kit para utilizar para adultos. Geralmente, crianças nós deixamos lá para os 5 Friends. Muito importante, mais importante eu diria do que a técnica de passar um acesso venoso central, é justamente você encarar aquilo como um procedimento extremamente invasivo e utilizar equipamento de proteção individual para você e para o paciente. Né? Então, você utilizar gorro, máscara, óculos de proteção, extremamente importante. Antes de começar a fazer a técnica, não apenas calçar uma luva estéreo, mas fazer uma paramentação cirúrgica no sentido de que usar a escovinha para lavar as mãos, secar corretamente as mãos, utilizar capote estéreo é extremamente importante, tá? Então é muito importante fazer isso. Antissépticos, a preferência que nós temos é por clorexidina, por um efeito residual muito mais importante do que o PVPI. Material cirúrgico para pequenos procedimentos, o mínimo que a gente tem que ter é um porta-agulha, uma pinça dente de rato, uma pinça Cherron para asepsia e uma cuba redonda ou uma cuba rim. Mais que isso, não tem necessidade. O kit
de catéter venoso central multilumen. Então, nós temos catéter que são monolumens, duplo lumen e triplo lumen. Geralmente, acaba utilizando o meio deles, que é o catéter duplo lumen. Tá? E dentro do catéter vem todos os materiais que nós precisamos, a gente vai falar também. A escovinha, o esponja de clorexidina, que nós acabamos utilizando aqui na paramentação, seringa, lidocaína, aí a lidocaína pode ser 1%, 2% com vaso, sem vaso. O uso da lidocaína é para fazer um botão anestésico de pele. É para isso que nós utilizamos. Não fazemos mais do que 2, 3 ml, tá bom? E o fio mononaira para depois fazer a nossa fixação do nosso catéter, ok? Então, a técnica que nós vamos utilizar é a técnica de Seldinger, como nós falamos lá, passar um catéter sobre um fio guia metálico. E essa técnica de Seldinger pode ser feita às cegas, como nós vemos aqui, onde não existe o aparelho de ultrassom. Ou pode ser feito, obviamente, usando a ultrassonografia como ajuda. Então, nós vamos deixar esse treinamento para um segundo plano, nós vamos mostrar a técnica da passagem utilizando a técnica de Seldinger de forma cega, né, onde nós não vemos a relação anatômica lá dentro, ok? Então, por exemplo, quando nós utilizamos o ultrassom, muito simples, a gente vê a veia, nós vemos entrando a agulha aqui. Como que a gente faz a diferenciação do que é veia do que é artéria? Na hora que você coloca o probe do ultrassom, que você faz uma pressão em direção à pele, você vê que tem dois buracos pretos semelhantes a esse aqui, tá? Um deles colaba, o outro não. Qual que é a explicação? É puramente muscular. A musculatura da artéria é muito mais rígida, muito mais grossa. Então, ela dificilmente colaba com uma pressão leve. Já da veia, não, muito mais fina. Então, ela geralmente colaba. Então, nesse momento, a técnica é: coloca o probe, identifica os dois buracos e aí você faz uma pressão. O que colabar é a veia. E aí você vai estar lembrando também da sua anatomia que nós vimos lá no início. Combinado? Então, pensando nas indicações na contraindicação, nós também precisamos pensar sobre complicações. E aqui mostra uma tabela onde tem um erro grave aqui na tabela que não mostra para a gente uma das complicações mais importantes, que é a infecção de sítio cirúrgico. Tá? Então, todas as funções, seja subclave, jugular ou femoral, têm infecção de sítio cirúrgico, geralmente tende a ter mais infecção da parte femoral, porém todas elas têm. Então, complicação, por exemplo, com punção arterial. Vocês conseguem enxergar que a punção femoral ela tem maior risco de punção inadvertida de artéria. Formação de hematoma acompanha o risco de punção arterial. Na parte femoral também é maior. Hemotórax e pneumotórax, obviamente, não se aplica à punção femoral, porém, é muito comum a gente fazer, principalmente na punção de subclave, tá? Então, muito cuidado e isso a técnica vai mostrar para a gente. Combinado? Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula, espero que vocês assistam as demais para que a gente possa realmente fazer esse treinamento e melhorar as nossas técnicas. Deus abençoe, muito obrigado, até mais.